começa cedo, acaba cedo. Vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Que Ele seja conosco nesta noite, através de seus prepostos. E que possamos sair daqui mais esclarecidos sobre o problema do ser, do seu destino e da dor. E que tenhamos sempre em mente a vontade de estudar, fortalecendo a nossa convicção espírita e tendo a certeza de que vamos atingir os nossos transcendentais objetivos. Num futuro distante e desconhecido. Futuro que nós estamos construindo no presente que se sucede a cada reencarnação. Que Jesus seja louvado. Assim seja. Olha, o estudo de hoje é interessante. Não percam. Sabe por quê? Eu acho que muita gente está fazendo coleção em casa, não? Desses estudos. Tudo isso foi o que eu escrevi. Esses 30 anos, eu acho que eu escrevi mais de 1000 artigos, sei lá. Esse é sobre um fato diferente, que vocês não veem, assim, divulgado em lugar nenhum. A ciência despeja os mortos da casa de Deus. É um assunto importantíssimo, muito importante. Um assunto histórico, quando a gente diz, esse negócio de o que passou, nada disso. O passado forma o presente, e o presente forma o futuro, não é isso? Mas tem uma coisa interessante, cada vida é o presente, não é? Hoje, nós estamos vivendo pela primeira vez? Não. Quantas vezes já tivemos aqui? Inúmeras vezes, incontáveis vezes. Mas hoje é o presente, é ou não é verdade? Não é? Na próxima encarnação vai ser também o presente. Mas para nós, hoje, ele é o futuro. Mas quando chegar lá, é o presente. É ou não é? Estou certo ou estou errado? Complicou aí, não? Não, então, tá vendo? Então a gente sempre está no presente. Tá vendo? Como as coisas funcionam. Então nós vamos estudar algo que diz assim, muito de perto, a história da morte. Principalmente aqui na cidade de Salvador. Há um capítulo interessante sobre o assunto. E às vezes há pessoas que podem pensar assim, mas para que esses estudos? Qual o objetivo? Não é? Tem um objetivo. Eu não vou estudar aqui aquilo que vem acontecendo no movimento. Eu já recebi 4 prospectozinhos, 4 de vários centros daqui, 4 centros, falando sobre reforma íntima, autoajuda, autoconhecimento, que eu falo sempre aqui. Pois bem, recebi essa semana, domingo, segunda, recebi. Eu disse, mas isso é um absurdo, isso não é espiritismo, não é? Perguntaram ao nosso querido amigo José Medrado
sobre a não inclusão de meu nome no Enconluz. Ele diz o seguinte, que não incluiu, meu nome está incluído, porque eu sou um pesquisador, né, um cientista, e que o tema do congresso, do encontro, não se ajustaria a essa minha inclinação científica, né, em nível de pesquisa espírita. Então, eu faço espiritismo. Ora, se não me chamam para um congresso espírita, é porque eu acho que lá não vai se pregar o espiritismo. Não é? Então, eu acho que está na hora de um basta nisso. As pessoas estão sendo redondamente enganadas. Nós somos um plano, minha gente, só que os espíritos mentiram, de provas e expiações. Agora mesmo chegaram duas pessoas aí. Aqui tem entrevista, eu digo não, aqui nós não fazemos entrevista. Mas os centros que inventaram entrevista. Eu nunca vi entrevista na codificação, vocês já viram? Na revista Espírita, Kardec fala em entrevista. Eu sigo Kardec, não tenho culpa, eu não sigo o espírito que se comunica no Brasil. Eles podem estar assim chateados comigo e tal, mas eu não sigo. Por que eu não sigo? Porque eu acho que a opinião deles deve ser respeitada. Agora, eu não aceito. Assim como a minha, é provável que eles também não aceitam. E eles estão certos, não é? Kardec fala o quê? Que a gente devia submeter ao crivo da razão todos os ensinos dos espíritos, sejam eles quais forem. Então eu submeto a minha razão e não aceito. Pronto. Quem não gostou, azar. Eu estou me lixando. Né? Eu sou um pesquisador. Quando eu dizia isso há 30 anos, aí levantava uma pessoa, mas quem é você para contestar Emmanuel, André Luiz? Agora não dizem mais não. Porque eu estudei, esses anos todos. Kardec, a única vez que consta ele ter recebido uma orientação de um espírito, chamado Espírito da Verdade, foi quando uma resposta do livro de si estava errada. Aí o Espírito chamou a atenção dele através de batimentos. Isso mostra que ele tinha mediunidade de efeito físico. E ele confirmou no dia seguinte, ficou calado com a médium confirmou. Fora daí, Kardec foi de tal maneira, vocês já leram o livro dos Espíritos, não já? Não já? Tá fraco, já? Eu estou acreditando. Me engana que eu gosto. Vocês já repararam que Kardec interfere em todas as respostas? Ele não se satisfaz. Ele aumenta, ele acrescenta, ele aprofunda. Está vendo? Isso quer dizer que ele não recebia o ensino do Espírito como pronto, acabado, definitivo. Ele interferia, não é isso? Foi assim, eu aprendi com ele. O Espírito me diz uma coisa igual, meu amigo, eu vou considerar, eu vou fazer uma análise. E tem direito de aceitar ou não. É ou não é verdade? Mas é o Espírito de fulano, e aí? Todo mundo não erra? O próprio Jesus errou. Só em vir aqui já errou. Aliás, ele veio até na raça. Eu não vi de vontade própria. Eu vim porque o Pai me enviou. Ele disse, meu pai, eu não quero ir, vá, meu filho. Mas eu não quero, pai, vá. Aquele povo lá, estrambelhado, está precisando de você.
E deu no que deu. Terminou sendo degolado. Sim, mas o quarteto aí em si, ainda estão em si? Pois é, então nós vamos estudar hoje um assunto muito interessante. Vamos lá, quem tiver o material me acompanha. A maioria não tem, são difíceis. Vocês estão perdendo algo, me desculpe dizer, que ninguém tem. Ninguém tem, nem na Bahia, nem no Brasil tem isso, meu. Você não vai encontrar livro nenhum. Agora mesmo eu fui convidado pela Federação Espírita de São Paulo para fazer parte de um grupo fechado, só com 20 espíritas, todos pesquisadores. Eles me convidaram, eu aceitei, e até o fim do ano eu vou lá para fazer uma reunião. E vou mostrar o que eles querem que eu mostre, que eu já fiz em nível de pesquisa. Porque o único norte e nordeste que fez materialização fui eu. Materialização, efeitos físicos, e aí tudo. Tá vendo aí? E eu tenho para o ano, lá para janeiro, uma palestra agendada na USP, na Universidade de São Paulo, sobre paranormalidade. Tá vendo aí? Ninguém, só eu. Eles só convidaram a mim, mas ninguém. Eu não tenho culpa, né? Eu gosto de contar as coisas para vocês sentirem que não estão ligando com qualquer. Em Lisboa, Portugal, meu livro, As Mulheres Médiunas, é best-seller. Já vendeu milhares de exemplares. Agora não ganhou inscrição. Quem ganha é a Federação Espírita Brasileira. Porque eu sei desde direitos autorais. Eu só recebi 10 exemplares. Agora, todos os países de língua portuguesa e espanhola estão lendo esse livro. Até na África. E já venderam mais de 40.000 exemplares só dele. Não é brinquedo, não. Então, mas eu sou um cara simples, né? Eu não. Agora, eu tenho que me valorizar, afinal de contas. Não, eu escrevi um livro, não presta, não vale nada. Não, isso não é humildade, não, isso é burrice. É falta de respeito a mim mesmo. Né? Porque a pessoa ser humilde, ela tem que ser burra, não sabe nada. Bom, o historiador Felipe Arrier, a história da morte no Ocidente, informa que da Idade Média ao século XVIII, predominou no mundo católico, na França em particular, uma relação de proximidade entre vivos e mortos. A esse período, a MES denominou de morte domesticada. Parentes, amigos, irmãos de confrarias e vizinhos acompanhavam no quarto dos moribundos seus derradeiros suspiros, e a partir do século V os enterravam nas igrejas que frequentavam. Michel Vauvel, Maurice Antrepoix, tecendo comentários sobre a pesquisa de Arrier, acrescenta: uma sociedade
em que coabitam os vivos e os mortos, em que o cemitério se confunde com a igreja no coração da cidade. E é verdade. Os cadáveres eram sepultados nas igrejas. Professores de história daqui de Salvador não sabem isso aqui não conhece isso. Aqui muitas igrejas sepultavam os mortos, né, na sua laje, no chão. Hein? O problema é o seguinte: a proporção que fosse se aproximando do altar era mais caro. No altar mor, para enterrar junto do altar mor era muita grana, que ficava perto do altar mor, que era a porta que se abria. É aí assim que pensava para o céu. Nos altares laterais também tinha um preço. Tinha gente que juntava dinheiro para isso. Quem protestou foi o pai de Castro Alves. Vocês vão ver aí no texto. O pai de Castro Alves, que era sanitarista, protestou. Mas vamos adelante. Quem não tem, fica olhando. Não, olha, quem tiver, não deixa o outro ler não, viu? Nada disso, não deixa não. Isso é interessante vocês mostrarem até esses professores que andam em cursinho de vestibular, pensando que sabem tudo, e não sabem nada, aquilo ali, abre a apostila na paz natal, tudo decorado. Não é assim que funciona? Diz a propósito o ilustre pesquisador baiano João José Reis, em seu premiado livro, A Morte é uma Festa. Como era comum nas sociedades tradicionais, não havia separação radical, como hoje temos, entre a vida e a morte, entre o sagrado e o profano, entre a cidade dos vivos e a dos mortos. Não é que a morte e os mortos nunca inspirassem temor. Temia-se e muito a morte sem aviso, sem preparação, repentina, trágica e, sobretudo, sem funeral e sepultura adequados. Por que nós temos medo dos mortos? A propósito, um dia seremos mortos. É daí que vem o medo? Vocês não têm medo dos mortos, não? Exatamente. É um problema mais religioso, cultural. Porque se hoje nós temos medo dos mortos, um dia alguém vai ter medo da gente. A vingança é maligna. Quando eles virem também vai ser sacante. Quando a gente está lá peso, duro, aquela cor mesmo cadavérica, com aquelas flores nojentas, misturada com o corpo em decomposição, olha, cheiro de flor em caixão de defunto é dose, viu? Da náusea, eu mesmo sinto. Quando eu desencarnar, eu já disse, não quero nenhuma flor, nem uma fita amarela, nem choro, nem vela. Então, quando a gente estiver lá, durinho, aquela cor assim linda, né, cadavérica, aquela cor assim de vestibular, né? Aí o que é que vocês olham assim? Você sabe que muita gente chora? Sabe?
Quer dizer, um dia eu vou estar aqui também, aí... É que não chora pelo defunto, não, chora por nós defuntos. É verdade. Mas olhar aquele sujeito, mas que é feio, viu? A morte é feia, não é? É ou não é? E ainda tem gente que vai assim, ele parece que está dormindo. Né? Uma certa feita, eu fui a um velório lá em Cachoeira. E aí, nessa época minha avó morava por lá. Eu também fui no velório dela. Aí, resultado, era uma senhora, não morreu ninguém, não sei de quê, eu sei que eu fui. Me chamaram e tal, cidade pequena tem que fazer, velório é diversão. E sempre tem aquela expectativa de sair um salgadinho, uma coisa. Né? Resultado, quando eu cheguei, a Berta lá. Rapaz, de repente, ela abriu a boca e saiu de lá um pé de arroto, aquele arroto, assim, rapaz, acho que era ar preso, não ficou um para contar a história. Eu também me mandei na hora. Mas eu não era espírita ainda não, né? Mas não sei como foi aquilo, rapaz. Aí, e para voltar, volta todo mundo de ponta de pé, assim, para ver, olhando para ver se ela estava no caixão mesmo. Não ficou um para contar a história. Eu sei lá, eu sei que foi uma ruta assim. Ainda bem que eu não estava junto, eu recebi aquele barco, hein? Já estava. Não, ela desencarnou de tarde, era assim umas 11 horas da noite. Eu não sei. E depois que chegou, ele vai me saudar com uma rota. Ou ele... Depois todo mundo dando risada, achando engraçado. Mas na hora, olha. Mas eu não era espírita, não. Eu ainda acreditava na morte. Pois é, foi um fenômeno. Eu sei que não ficou ninguém nesse fenômeno. Saí tudo pela porta fora. Ainda bem que a casa era né? Acho que se fosse do primeiro andar, ia ser perna quebrada e diabo. Que é isso? Que criança? Que também, né? Deixa lá embaixo. Bom, mas vamos adiante. Ô Cristiano, ainda tem aí, deixa. Porque pessoal, eu estou sentindo aqui, tem gente aqui, ó, que a gente tá doida para comprar. Eu estou captando aqui, ó. Em Paris, em 1625, 345 irmandades procediam às cerimônias de sepultamento e das missas pelas almas dos filiados. Aos mais abastados eram dedicadas cerimônias fúnebres dignas de reis e rainhas. Esses funerais foram chamados por Michel Vogel de profusão barroca. O funeral barroco era cercado de muita pompa, o luxo dos caixões, dos panos funerários, inúmeras velas, músicas, autoridades. A autoridade continuou, né? A decoração suntuosa da igreja,
e, sobretudo, local privilegiado no templo para o sepultamento. Então, a pessoa comprava peso de ouro. Aqui na Bahia, o pessoal juntava dinheiro para comprar seu espaçozinho. Agora, não enterravam assim, enterravam em pé. Por causa do espaço. Se enterrasse assim, ocupava pelo menos 3 espaços, né? Enterrava assim em pé. Dava ali um pezinho, direitinho. Tinha discurso, tinha... encomendado. Tudo era encomendado. Gastavam, cada coisa custava um preço. Era um preço diferente. A pessoa gastava uma fortuna. Enquanto isso, os escravos eram enterrados, sabe onde, aqui em Salvador? Nas encostas. Ali onde tem a base naval, onde tem a igreja da Conceição da Praia, ali antes de ter aquelas casas, era um barranco. Enterravam os mortos ali. Às vezes, quando chovia muito, os ossos apareciam. Na ladeira da Barra, também naquelas encostas, eram enterrados escravos. Tanto, hein? Na Praça da Sé, ali tem, mas é uma coisa antiga, né? Enterrava, mas ali nas encostas da Barra, do lado do Pumar, tanto que teve ali um assombramento, uma infestação, né, como diz o italiano, de espíritos na Proped, aquela agência de publicidade, e os espíritos começaram a fazer miséria, né? Até máquina de... Antigamente não tinha computador, era máquina IBM, né? Olivetti, flutuava, assim, o pessoal saía pela janela. Clipe, papel, era um inferno. Eu fui lá para resolver essa questão. Até Marcelo, meu filho, foi lá comigo e tinha uma porta assim que era um almoxarifado. Mas esse almoxarifado não tinha janela, não tinha nada, só tinha aquela porta. E a hora que ele abriu a porta, saiu de dentro um grito, não ficou um médio. Ele teve que chamar todo mundo na rua, quase era atropelado. Isso documentado, né? Aí apareceram lá uns pesquisadores daqui da Bahia e tal, Feira de Santana, PPT. Aí sabe o que os espíritos disseram? Só queriam conversar comigo. Você ouviu? Só queriam conversar. E botou todo mundo para fora da sala. Os espíritos se comunicavam com sinais, através de sinais. E eu me comuniquei, eram escravos. E aí, eu conversei com eles, fui conversando, tocando. Eu não doutrino ninguém, nem quero convencer ninguém. É um bate-papo, lógico, saudável, entre mim. Aí o pessoal, você está sozinho aí? Eu digo, vou, eu tranquei a porta que eles mandaram. E aí, fiquei com a médium de feitiço junto. Era uma jovem que hoje mora em Brasília. E eles, quando eu conversava com eles, ficavam entusiasmados, sacudiam a cadeira, a mesa pesada, batiam na parede. Eles gostam de mim, não sei por quê. Eu não sei se eu tenho cara de defunto, sei lá. Eu sou um pré-defunto. Não tem cheque pré-datado, tem defunto. Então, resultado, esses espíritos de escravos foram doutrinados e acabou todo o problema lá na Proped. Eu ponho esse caso num livro que vocês não conhecem, Outras Dimensões. Foi o meu primeiro livro. Vocês não conhecem, né? Eu tenho vontade de reeditar esse livro. É só sobre casos de casas assombradas, né? Na Inglaterra, aqui na Bahia, em várias partes, em Niterói, em Petrópolis, por exemplo.
É um livro interessante. Eu vou ver se eu reedito. Só tem cada história que vocês não imaginam. Até eu botei a história que eu tive com o espírito noiva, né? Que materializou. Bom, quanto mais próximo do altar-mor, maior demonstração de prestígio e de possibilidade de salvação. A partir do século XVIII, toma corpo a doutrina dos miasmas, apregoada pela ciência. Cria-se que matérias orgânicas em decomposição infectavam com seus vapores o ambiente. Robert Favre, analisando esse problema, conclui que fugir do ar viciado ou dissipá-lo foi uma das grandes ideias do século das luzes. Notava que, àquela época, era o reinado de Luís XVI, às vésperas da Revolução Francesa, a preocupação com a saúde pública, ameaçada pelos miasmas mefíticos. Entre as causas primordiais deste processo, surgiram os cadáveres humanos, sepultados nas igrejas e cemitérios anexos nos centros urbanos. Os higienistas sugeriram uma diuturna vigilância olfativa, recomendando, em particular, uma intolerância em relação ao odor do cadáver decomposto. No âmbito da administração pública francesa, procurava-se, por volta de 1763, reviver velhas leis que não permitiam sepultamento em igrejas e determinava a construção de necrópolis além dos limites das cidades, como o Campo Santo. O Campo Santo ficava na antiga estrada do Rio Vermelho, não tinha o nome de federação. E o Campo Santo aqui ficava distante do centro. Era uma estrada de barro, passava ali pelo Campo Santo. Não havia construção nenhuma. Aquele viaduto mesmo separava aquela parte, essa faz chama de federação, onde tem o Ibiza, do resto da cidade. E ele ficava então isolado, E ali foi sugerida a construção de um cemitério, chamado Campo Santo. Então vamos adiante. A partir do século XVIII, toma corpo a doutrina esmedista. Bom, todavia, essas disposições legais somente seriam cumpridas com a Ordem Régia de 1776, em que incluíam também os enterros nas capelas de mosteiros e conventos. Mas o cumprimento dessa ordem real não foi fácil. Em Paris, àquela época, operavam 290 cemitérios, implantados em igrejas, paróquias, abadias, mosteiros, conventos, colégios, seminários e até hospitais. O primeiro cemitério a ser desativado foi de Saint-Innocent, em Paris, em 1780, apesar da resistência do clero, conforme Thibaut Payan, ele est mort l'état, a morte está. Vivia-se na capital francesa o advento de uma nova era. Dali a poucos anos, eclodiria a revolução que abalaria a Europa e o mundo. Em sua vigência, não se cuidou dos destinos das cidades e dos mortos. Em 1801, seria promovido um concurso sobre projetos de construção e organização de cemitérios. No concurso. Em 1803, era fundado o de Père Lachaise. Père Lachaise, vocês se lembram? Onde está sepultado o Kardec, não, o corpo de Kardec. Kardec não está lá, não. O dele e o da mulher dele. Certo? Dona Amélie Gabrielle Baudet. Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet.
Pois bem, ela foi sepultada, o corpo dela sepultado lá, Père Lachaise. Eu estive lá 2 vezes. No busto de Kardec tem uma mostra aqui, né? Uma barroquinha, porque o pessoal passa, e aí passa a mão ali e se benze. O pessoal que vai trabalhar aqui atrás do cemitério, há quase uma cidade, né? Muitas lojas, comércios. Aí os trabalhadores passam pelo meio do cemitério, e aí alguns se benzem, se ajoelham, e é o único túmulo no Père Lachaise que tem flor natural o tempo todo, o ano inteiro. E lá está Chopin, Mozart, tal, companhia, todos eles estão lá. Mozart não. Chopin, está pelos grandes poetas franceses, está todo mundo lá. E ninguém põe flor, só no dia de Kardec. Né? É um dolmen, chama dolmen. Pois bem, eu penso que Père Lachaise, Père Lachaise é de pai, o terreno era de um pai, esse é um padre Lachaise. No ano seguinte, se regulamentava os dispositivos legais existentes que proibiam o sepultamento em igreja. As atitudes diante da morte pertenceu João Zé Reis e a relação entre os vivos e os mortos não estão separadas de processos históricos mais amplos. Daí porque cada país, talvez cada região cultural, teve uma cronologia própria das mudanças. Na Inglaterra, o povo resistiu tenazmente às reformas dos ritos funerais e à desvalorização dos locais de enterro. Proibia-se, como na França, o sepultamento no interior das igrejas, embora a prática continuasse em seus adros, quer dizer, fora, né, da igreja. Em Londres, todavia, membros importantes da aristocracia continuavam a ser enterrados na suntuosa abadia de Westminster e na Catedral de St. Paul. A reforma cemiterial na Inglaterra urbana, informa o autor, que expulsaria os mortos das igrejas e dos seus adros, ocorreria depois das reformas francesas. Só em meados da década de 1830, por exemplo, foi construído o histórico cemitério Highgate, no alto de uma colina, conforme os padrões de higiene da época. A era vitoriana, no século XIX, suscitaria na Inglaterra o renascimento dos funerais pomposos, ao que parece representasse a posição social do falecido. Ademais, deve-se levar em conta que o mercado funerário cresceu a par com o capitalismo, oferecendo aos seus clientes serviços de acordo com o que eles podiam pagar. Surgiria a esta época sociedades funerárias, que funcionavam como verdadeiras irmandades. Diria a propósito Thomas Laqueur: se a classe trabalhadora vitoriana poupava para alguma coisa, ela poupava para a morte. Se viveu na miséria, queriam pelo menos ter um enterro decente. Eu acho isso estranho, né? Eu, quando eu desencarnar, estou um pouco me lixando quem é que vai enterrar, quem não vai, se vai ser decente ou indecente, né? Eu não quero nem saber, eu não vou ficar preocupado com o meu corpo, não. É ou não? Ou vocês vão ficar preocupados? Basta ser um enterro assim, simples, né? Digno, pronto. Sem pompa, sem carros de flores, aquele caixão assim de mogno, caríssimo. Eu acho que deve ser uma coisa simples, né? Uma coisa que não envolva assim uma certa suntuosidade. Isso é exagero. Se viveu na miséria, que não.
Se viveu na miséria, queriam pelo menos ter um enterro decente. Tudo se fazia para não ser enterrado como indigente. Os corpos de indigentes, não reclamados pela família, eram cedidos por certa importância aos anatomistas para dissecação. O cadáver se torna uma mercadoria, podia ser comprado e vendido, deixando-se de lado os rituais e hábitos funerários praticados desde remotas eras. Surgiam assim os ladrões de cadáveres, que os vendiam às ocultas a médicos e hospitais. Hein? Ainda hoje fazem isso, é? Vende, né? Será que lá em Brasília estão fazendo isso? Porque lá tudo eles vendem, né? Vendem tudo. Fatos idênticos aos que ocorreram na França e na Inglaterra tiveram lugar na Bahia, em 25 de outubro de 1836. O episódio ficou conhecido como cemiteirada. Proibiam-se os enterros nas igrejas, concedendo-se a uma companhia privada o monopólio do sepultamento na cidade de Salvador. É o seguinte, terceirizaram, né, desde aquela 1836, né, terceirizaram o sepultamento dos cadáveres. E a igreja reagiu, porque ela arrecadava tudo. E essa empresa estava construindo o cemitério, que é o cemitério do Campo Santo, para tirar os cadáveres, o sepultamento de dentro das igrejas, e os ádaros também das igrejas. A cemiteirada começou com uma manifestação de protesto convocada pelas Irmandades e Ordens Terceiras do Salvador, organizações católicas legais que em outras funções cuidavam dos funerais dos seus membros. Naquele 25 de outubro, os sinos das igrejas de Salvador convocavam os fiéis não para a missa, mas para a concentração de protesto contra a privatização dos cemitérios. Está vendo? Está vendo como a história se repete? A privatização dos cemitérios. Eu acho que alguém lá em Brasília leu alguma coisa a respeito. E estão privatizando os cemitérios por aí, viu? O cemitério não é? Não, o cemitério da Uzi Minas. Mas para a concentração de protestos contra a privação de cemitérios. O encontro estava marcado para o Terreiro de Jesus. Aqui em Salvador, Jesus tem terreiro mesmo. Até Jesus tem terreiro. Né? É o Pai Jesus. No lado da igreja da Ordem Terceira de São Domingos. Sabe onde é? Ali no Terreiro de Jesus. Sabe onde é mesmo? Onde vai para a igreja de São Francisco. Daí seguiriam a pé para a Praça do Palácio. Aquele palácio aí que fica na Rua Chile, no início da Rua Chile. Cada irmandade, das várias que existiam à época, estava representada por seus membros vestidos com as suas respectivas insígnias. Pedia-se a anulação da lei que proibia os enterros nas igrejas e o monopólio dos sepultamentos. Está vendo? Não tem o monopólio do petróleo, naquela época dos sepultamentos. Após as manifestações de protesto na Praça do Palácio, a multidão dirigiu-se ao cemitério do Campo Santo. No caminho, perto da praça, ficava o escritório que iria administrar o referido cemitério.
a turba enfurecida o destruiu completamente. Destruíram o escritório. Ao chegar ao cemitério, o povo, umas 3.000 pessoas, munidos de machados, alavancas e outros petrechos, promoveu grande quebra-quebra. A própria capela praticamente veio abaixo. Tá vendo? Concluída a operação, a multidão retoma ao centro da cidade, na maior algazarra, tudo obsediado, né? A polícia se manteve o tempo todo afastada do conflito. À noite, ainda se ouviam palavras de ordem em grupos isolados de manifestantes. Vê que o povo queria ser sepultado nas igrejas. Tá vendo? Eu não sei porque tem o nome de Campo Santo. É o campesano. No dia seguinte, pela manhã, muita gente visitou o Campo Santo. Segundo testemunhas, a maioria se sentia alegre pela destruição de um estabelecimento que significava a derrocada da Igreja Católica. Quem primeiro publicou algo sobre essa estranha revolta popular foi o formando em medicina Antônio José Alves, pai do poeta Castro Alves, que fora testemunha do episódio de 1836. 5 anos depois, em 1842, defenderia uma tese acadêmica contra o sepultamento nas igrejas e centros urbanos, seguindo assim a orientação dos higienistas europeus. Na oportunidade, denunciou a superstição do povo e a ganância dos padres e irmandades, embora considerasse impróprio o monopólio privado dos enterros. As reações até à violência contra a proibição de sepultamentos no interior das igrejas e em ambientes religiosos refletiram o profundo sentimento de frustração e medo daqueles que tinham a certeza de que nesses lugares considerados sagrados a salvação estava garantida, ou pelo menos a ressurreição poderia ser esperada na paz e no aconchego da casa de Deus. Então vocês veem uma coisa interessante, é que os sepultamentos nas igrejas era apenas uma questão de comércio, né? E também as pessoas achavam que tendo seus corpos sepultados nas igrejas, estariam já na casa de Deus. Então a igreja é considerada a casa de Deus, não é isso? Como se Deus lá morasse. Né? É preciso assim, a casa de Deus tem muitas moradas, é de acordo com as igrejas, não é não? Então ele tinha várias moradas, quando na verdade Deus não está em igreja nenhuma, nem em nenhum templo. Eu não sei nem onde está Deus, vocês sabem? Se disser, me diga o endereço dele, porque eu quero conhecê-lo pessoalmente. Eu não sei. Quer dizer, Deus está na natureza, Deus está em tudo e tudo está em Deus. E são frases de efeito. São frases que não representam a realidade. Onde é que Deus está? No universo? Ele é energia? Ele já apareceu a alguém? Ele tem corpo? Então, ninguém sabe que é Deus. Agora, nós sabemos das leis. A gente pode ter o corpo sepultado numa igreja, no mato, no mar.
seja lá onde for, cremado ou não, isso não representa o local onde o corpo for sepultado, ele não representa nada. Não dá à pessoa nenhuma credencial para alcançar o reino de Deus. Eu acho que se alcança o reino de Deus pela manifestação da consciência, mas consciência no sentido objetivo das atitudes, né? Do comportamento e aí por diante. É assim que nós vamos adquirindo condições para entender esse processo fantástico chamado vida. É por isso que as pessoas dizem, mas Bernardo, você é radical, você é contra esse negócio de... Eu já pensei que já tinha acabado, não, tá, não tinha não tem não. De autoconhecimento, auto isso, auto aquilo. Eu digo, eu não sou contra, eu acho ainda inadequado. Não venha a propósito do estádio moral e intelectual em que a gente se encontra. Eu acho que ninguém tem capacidade de motivar o que há de melhor dentro de si mesmo. Quem vai fazer isso é o próprio processo da vida, através das motivações, das provocações, dos estímulos. Não é verdade? Uma pessoa pode ser aparentemente boníssima, mas se não encontrar uma provocação, ela vai aparentemente desencarnar boníssima, aparentemente. Porque não sofreu uma provocação, um estímulo para mostrar realmente quem ela é na realidade. Então é isso que o que revela o caráter de uma pessoa, seus sentimentos, são essas provocações que vamos encontrar dentro da sociedade. Porque muita gente, principalmente os religiosos, se escondem, procuram conventos, né, mosteiros. Por quê? Porque tem medo. Tem medo justamente dessas provocações. Uma vez eu conversando com uma pessoa, até uma psicóloga, tal, eu encontrei, e ela, não, Bernardo, eu até no shopping, sentou assim, não, eu ouço dizer que você é contra. Eu digo, eu não sou contra nada. Não, mas nós devemos ter amor no coração, nós devemos ter, assim, carinho para com as pessoas, compreensão, entendimento. Eu digo, olha, eu acho que isso é válido, mas desde que é feito com sinceridade e com muito cuidado. Porque, por exemplo, você tem filha ou filho, eu tenho uma filha, quantos anos? 14 anos. Um sujeito entra em sua casa, ou mais de um, e estupram sua filha na sua presença. O que é que você faz? Oh, meu Deus, graças a Deus, estupraram minha filha, bendito estupro. É assim que você faz? Oh, meu senhor, muito obrigado, eu lhe pago. Você fica revoltada. Se você tivesse uma arma na mão, dava um tiro na pessoa. Não é? Isso é outra... Não, não é outra coisa não. Porque pimenta nos olhos dos outros continua sendo refresco. É o problema do estímulo, da provocação. Nós ainda... Por que uma pessoa entra na casa de outra e estupra uma filha, uma esposa? Por quê? Por que nós convivemos com esse tipo de gente? Hein? Por que nós convivemos com a ralé? Vocês já repararam? A gente pode estar num ônibus, sentar junto da gente um assassino. Não pode? Por quê? Por que nós que desejamos ardentemente, né, superar as nossas paixões, superar as nossas inferioridades,
essa luta constante, que não é fácil, e de repente a gente entrar em contato com uma pessoa que não faz nenhum esforço para deixar de ser ruim, para deixar de ser perversa, e a gente convive com elas duas, aí vem o problema da morte. A morte é seletiva, a cada um segundo as suas obras. É a única forma em que a cada um será dado conforme o seu merecimento, conforme o fruto do seu esforço, da sua luta, da sua dedicação em ser a pessoa justa. É aí. O problema não é a pessoa ser bom, ser boa. O problema é a questão da justiça. Vocês veem, por exemplo, um conflito, estabelece um conflito, judeus e palestinos, não é isso? Aí entra num acordo, vem o que? A paz, não é? Não é a paz. A paz não pode ser fruto de dois conflitos, ou de conflitos. A paz é fruto da justiça. Onde houver justiça, há paz. Então, na verdade, os conflitos não podem gerar paz. Veja só, a paz nasce do conflito, nasce do que não presta. Agora, a justiça não. Quando impera a justiça em qualquer sociedade, é a sociedade que tem paz, porque tem justiça. E vocês já viram alguma sociedade na face da terra que seja justa? Então não pode ter paz. Então a paz não vem de uma situação interior, porque é o contrassenso, é o nonsense, como dizem os latinos. Cícero usava muito essa expressão, nonsense. A paz não vem de dentro para fora, ela é motivada, é diferente. Quando nós vivemos num estado de direito, onde prevalece a justiça, com dignidade, com probidade, com honradez, aí nós somos cidadãos em paz. A paz não é só o conflito emocional. A paz vem da consciência despertada para a justiça. E não é diferente. É por isso que eu condeno, eu acho uma imbecilidade. Eu acho uma asneira, isso é falta de raciocínio. Parece que tudo é burro. Então, vocês, por exemplo, vocês fazem exercício aí. Crescimento evangélico, por exemplo. Tem centro aqui que faz crescimento evangélico. Não é? Pois bem. Crescimento evangélico. Aí a pessoa cresce evangelicamente, que eu não sei nem como é que cresce evangelicamente. Eu não sei nem que tipo de crescimento. Mas suponhamos que ela cresça evangelicamente. Ela aí vai viver numa sociedade injusta, onde a roubalheira impera, a corrupção, a injustiça, a violência. E aí, como é que ela se situa nesse contextozinho? Ela vai ficar completamente deslocada, essa pessoa. Ela vai viver uma realidade que ela construiu. Ela é a realidade dela. E a realidade ambiental, onde é que fica? E os fatores mesológicos? A família hoje, que está um problema sério. Aqui tem uma pessoa que vem de uma casa espírita, 30 anos como espírita. Ela está enfrentando problemas sérios dentro de casa. E não sabe como resolvê-los. Por quê? Porque vivia o tempo todo numa redoma.
autoestima, autoajuda, autoconhecimento, não sei o que lá, PPP. 30 anos batendo essa tecla e pregando. Na hora que foi testada, não soube como proceder. Não tinha elementos para enfrentar o problema dentro de casa, o problema sério dentro de casa. Não tinha, porque ela se isolou. Talvez o problema em casa tenha acontecido pelo seu isolamento. Ela só cuidou dela. É como Yogi, é egoísta, só cuida dele. O resto que se dane. Esse pessoal que anda em meditação, está pensando nele, não está pensando nos outros, não. Auto-iluminação. O que é auto-iluminação? O que é auto? É para si mesmo, o resto que se lê. Como dizia meu pai. Ele só cuida dele agora. Resultado, ele esquece que ele é, como Ortega y Gasset dizia, grande pensador espanhol, eu sou eu e tudo o que me rodeia. Nós não somos o que somos individuais. Não existe uma individualidade plena. Que nós somos o resultado de todo um processo gregário. Sabe o que é o processo gregário? É a vivência em comunidade, em sociedade. Nós somos fruto ainda de tudo isso. Pela educação, pelos hábitos, pelas leis, pelos costumes, e aí por diante. É ou não é? Então todos nós, quer ver uma coisa parece até prosaica, mas verdadeira? Todos nós estamos aqui vestidos, não estamos? Por quê? Por que nós estamos assim? Porque houve uma convenção. É o problema do sexo. Então as roupas servem para esconder o sexo? Parece que ele não presta e todo mundo quer esconder. Não é? É uma convenção que vem desde a era em que o homem ganhou a planície e saiu da caverna. E quando ele estava na escuridão, ele andava nu. Quando ele veio para a luz, ele precisou se cobrir. Por quê? Que a luz iluminava as suas partes pudentes. Não é prudente, não é pudentes. Aí começou um ter vergonha do outro. Quando um olhava para o órgão sexual do outro. Daí nasceu a vergonha, o pudor. Uma coisa muito mais complexa do que sonha a nossa vã filosofia. Então não existe realmente, existe igualdade em nível de comportamento, de atitudes, as leis, todos são iguais perante a lei, não tem isso? É ou não é? Está lá escrito em todas as constituições, em qualquer parte do mundo, todos são iguais perante a lei. Agora, a lei de Deus é diferente. Todos são iguais perante a lei de Deus, mas a lei de Deus não trata a todos igualmente. Por que desiguais? Pelos estádios de moralidade de cada um. Porque a lei prevê a penalidade conforme o crime cometido. Tal crime, aí vem de 6 a 8 anos de prisão. O outro crime, de 3 a 4 anos. Então, há uma prescrição do crime e não da natureza dele. É isso que os tratadistas em direito, como Digui, questionavam. Eles questionavam isso. Não é a natureza do crime. Pode até acrescentar alguns anos, mas basicamente era o crime que prevalecia, mas não o tipo, não como ele foi perpetrado.
Isso aí é uma questão muito séria e diz respeito que eu ainda, se tiver tempo, eu ainda vou escrever sobre o direito e o espiritismo. Eu já fiz um trabalho sobre a criminologia e o espiritismo, fiz um encontro lá na escola técnica, lá na polícia técnica, no auditório da polícia técnica. Eu fiz um encontro sobre espiritismo e criminologia. Aí foram muitos estudantes de direito e tal. Quando eu falei na apresentação sobre lei divina, aí um levantou: nós aqui estamos, não é para ouvir negócio de lei divina. Eu digo: sente. Aí eu fui presunçoso: espere, ouça e você vai aprender. Aí quando eu fiz o desdobramento aí depois, poxa, eu não sabia, não estava raciocinando sobre esse ângulo. Eu digo: é? Aí aqui está. Não é questão religiosa, que Deus não tem nada a ver com religião. Porque senão ele seria tão primário quanto a própria religião é primária. Vês que Deus é esse? Um Deus perfeito, um Deus na inteligência suprema, criar religiões que existem em função das necessidades, exigências e da corrupção humanas. É isso? E que se modifica de acordo com a época. Se Deus faz tudo perfeito, a religião não é perfeita. Em sua essência, não. Ela corresponde à época em que ela está ali implantada. É um processo mutacional. Então não tem nada a ver com Deus. Deus não criou religião nenhuma, é mentira. Porque a religião é fruto do homem. Repara que elas são... Por que há tanta divisão? Por que houve divisão? Porque cada povo tem um tipo de religião. Se fosse obra de Deus, seria única. E não é. Então cada povo tem o seu Deus. Por quê? Ele é ditado pelos estratos, pela estratificação dos valores culturais, como na Grécia, em Roma, em Cartago, entre os hebreus, entre os caldeus. Cada povo desse tinha o seu Deus. Eles nasciam de onde? Da próprio processo cultural. E Deus sempre está ligado ao fenômeno. Não é não? A começar pela vida, que é um fenômeno. Então nós temos que levar em consideração, nós espíritas, a sociologia, o direito, a ética, a história. Nós não podemos falar em espiritismo sem ter um conhecimento pelo menos básico dessas disciplinas. Senão o espiritismo vai ser mais uma religiãozinha. Está ligado o quê? A ambição que o homem tem de ser bom. O homem é ambicioso. Ele quer ser bom. Ele quer ser perfeito. E não é ainda. Pelo menos em sua manifestação. Então cria o quê? Um conflito. No momento que ele desencarna, e todo mundo acha que ele é formidável, fulano alcançou, como alguém me disse: poxa, mas você, fulano de tal, você não acha que já alcançou assim? Eu digo: aos seus olhos, sim. Mas será que diante da lei natural, porque a lei natural é silenciosa, ela nem aplaude nem vaia, ela é o que é. Quando a pessoa desencarna, é que vai ter a certeza do que deixou para trás, do que fez, do que deixou de fazer. Aí você repara que no movimento espírita criaram o quê? Os gurus, não é isso? Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Filomeno, não sei o que lá, Marco Prisco, PPP, papapá, não é verdade? Quem são essas criaturas?
São espíritos razoavelmente esclarecidos. Não são espíritos superiores. Repare uma coisa, os espíritos superiores nunca se preocuparam com as misérias humanas. Eles são superiores, então eles estão aguardando a gente. Enquanto os inferiores estão preocupados com a gente. Porque esses espíritos precisam reencarnar. Eu acho que já levaram muito tempo escrevendo livros. Está na hora de vir para aqui, para ver o que é bom para tosse. E principalmente aqui no Brasil. Eu quero ver essa turma aqui. Eu queria ver esses espíritos aqui reencarnados. Para ver o que ia acontecer. Ah, eu fui Emmanuel. Quem é Emmanuel? Você é Emmanuel? Quem é Emmanuel? Eu queria ver aqui reencarnados. Lutando como a gente está lutando aqui. Sofrendo como a gente está sofrendo. As doenças, os conflitos sociais, a má distribuição da renda, a fome, a miséria. A gente convive com tudo isso. Como a gente deve enfrentar essas coisas? Como nós devemos enfrentar a miséria, a fome, o desemprego, as injustiças sociais, a má distribuição da renda? Casas assim chegam assim no Morumbi, São Paulo e outros bairros, mansões, edifícios de custasse 3 milhões de dólares só um apartamento. Aí anda mais um pouco, vem uma favela miserável, sujeito com esgoto a céu aberto, sem água, sem nada. Como a gente deve conviver com isso, com essa disparidade? Ali, dentro daquele apartamento de luxo, super luxo, que eu tive uma vez lá em São Paulo, e me levaram lá num apartamento de super luxo. Olha, quase me perco no apartamento. Era granito, parecia um mausoléu. Eu fui fazer uma desobsessão no apartamento com uma pessoa, e ela ficou boa, graças aos espíritos. Será que uma pessoa que vive num apartamento desse de luxo, por exemplo, a Bernardo é comunista? Isso não é ser comunista, não. É ser espírita. É o socialismo espírita. Uma pessoa que vive num apartamento desse de luxo é igual àquela que vive lá na periferia, num barraco miserável, cai nos pedaços? Por que uma tem tanto conforto e tanto luxo e a outra só tem fome e miséria? Agora não me venham dizer que dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Olha que felicidade chegar no fim do mês, a gente ter dinheiro para pagar aluguel, ter dinheiro para pagar isso, pagar as contas, a prestação do carro, o colégio dos meninos. Não é uma felicidade? Ou não é? Agora, não é uma infelicidade chegar no fim do mês, não ter dinheiro para ir ao mercado, tem que tirar os meninos para botar em escola pública, né? E tem uma coisa, eu conheci uma família que revezava. O menino tinha 2 meninos, um ia de manhã para a escola e outro de tarde. O de manhã emprestava o calçado para o de tarde para ir, porque só tinha um para 2. Só tinha um par de sapatos para 2 meninos. E tem uma coisa, um era maior do que o outro, então o outro ficava porque o sapato era maior do que o pé dele. A mãe enchia de algodão o bico do sapato. Então, que felicidade, a pobreza. Então, quando vocês lerem a história dos santos, reparem uma coisa interessante.
Todos se despojaram das riquezas para serem pobres, mas foi na Europa. Não foi no Brasil. Não existe santo no Brasil assim. Nada, né? É tudo gostoso, bem preparado, né? Tem televisão, quarto muito bacana, e os velhos que se danem. Então, ser santo aqui no Brasil é assim. Ninguém se despojou de riqueza nenhuma. E tem uma coisa, eu acho uma imbecilidade. Parece que ser pobre vai para o céu. Veja que coisa de idiota. Aí Francisco de Assis deixou de ser rico, mas quando ele foi rico era libertino. Cometeu delitos contra a lei de Deus. Depois ele vai ser pobre, como se pobreza resolvesse a questão do homem e levasse à santidade. Eu acho isso uma asneira. Para mim, é uma maluquice. No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma mensagem. Aquele que se despojar dos seus haveres, das suas propriedades, para ser pobre, vai ser um peso social. Alguém vai ter que sustentar ele. Não é? É por isso que Jesus já veio logo pobre, porque não se despojou de nada. Ele já veio pobre mesmo e acabou. Mas ele era pobre, mas só andava no sinédrio, lugar dos ricos, dos poderosos, e mandando brasa lá. Então, minha gente, ser pobre não quer dizer que vai para o céu, embora aqui ser pobre no Brasil tenha talvez algumas atenuantes, mas isso não quer dizer que vá ser feliz quando desencarnar. Nada disso. Pobre, rico, todos nós temos compromissos com a lei de Deus, e compromissos sérios, e que não estão de acordo com a posição social de quem quer que seja. Principalmente no Brasil, que para ser rico tem que roubar. Raro é o rico no Brasil que tem a sua fortuna ou adquiriu de uma forma lícita, honesta. Raros. Quando não rouba alguém, só nega impostos. E haja nota fiscal fria. Então, vamos parar por aqui. E lembrem-se de uma coisa: Duralex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Não adianta subterfúgio. E aí vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos. Obrigado. Vamos concluir nosso trabalho de hoje. Vamos agradecer aos espíritos a assistência que nós tivemos durante toda a nossa reunião. E temos a certeza que sairemos daqui mais recompensados, esclarecidos, e que possamos entender a doutrina espírita de uma forma lógica, racional. Tentemos pautar as nossas vidas pelos seus ensinamentos, pelos seus ordenamentos. Que Jesus, nosso Mestre, seja sempre conosco. Que assim seja. Pronto, aí vamos encerrar aí dentro. Está encerrada a reunião. Diga.